Bem determinado, ele decidiu que ele pode mudar Moçambique. Welcome, bem-vindo, Venâncio. Tá, obrigado, Tima, é um prazer estar aqui neste programa. Certamente que nos próximos tempos penso que vai ser um programa de referência nacional. Parabéns também pela iniciativa. Obrigada. Obrigada. Aqui já agora, quem é Venâncio Mondlane? Será que está relacionado com o Eduardo Mondlane? Quem é o Venâncio? Não, essa é uma pergunta interessante porque, por falar na minha possível relação com o Eduardo Mondlane, lembro-me que em 2013, na primeira vez que eu decidi fazer política ativa. Em 2013? Em 2013. Portanto, eu antes era comentador de televisão, fiquei muito tempo como comentador de televisão, como ativista social e político. Então, só faço política ativa a partir de 2013. Então, nessa altura, eu concorria para o Conselho Municipal da cidade de Maputo, para presidente. Então, houve uns jovens que tiveram uma iniciativa de fazer uma música, e que na música diziam Antuculo a Mondlane, quer dizer, o neto do Mondlane. E então, para dizer a verdade, eu próprio não sabia justificar se havia alguma relação sanguinária entre nós, mas coisa curiosa, depois apareceu alguém em representação da família de Eduardo Mondlane a negar que eu fosse neto de Eduardo Mondlane. Então, provavelmente, é mais na linhagem familiar mais alargada, não é? É por aí, mas uma coisa curiosa, eu e o Eduardo, a Nhelete também um pouco, com a Chude, nos tratamos por primos, curiosamente, mas nunca fomos cavar para ver os relacionamentos concretos entre os papás, os vovós, não. Quer dizer, assumimos isso com uma naturalidade e tratamos-nos assim. Tá vendo? Mas a origem sua em termos de terra, onde que vem a terra é Majacase, não sim. É possível. É Majacase, sim. É Majacase. Agora, é verdade que os Mondlanes, eu depois disso soube um pouco mais tarde, e que para mim foi uma grande revelação, porque eu quis entender, afinal de contas, por que alguns dos Mondlanes falam shop, porque eu encontro há uma grande franja da minha família que falam shop, há outros que falam xangana. Então eu perguntei a um dos mais velhos, o que está a acontecer com essa nossa família? Dizer que não, a grande questão é que os Mondlanes, na verdade, são uma tribo distinta. Só que é uma tribo pequena entre duas grandes tribos, que é dos Chopes e é dos Xanganes. Com o tempo, os Mondlanes perderam até a língua própria. Então, em função da proximidade, alguns vão falar Chope, os outros vão falar Xangana, porque eles estão entre duas grandes tribos, como se fossem umas sanduíches, né? Eles estão no meio, as duas grandes tribos, Xangana e Chope, influenciam muito os Mondlanes. Mas em rigor, né? Isso já matéria antropológica, em rigor, os Mondlanes não são nem Xanganas, nem Chopes. Os Mondlanes, eles são aquilo que se chama de Cambanes. São os Cambanes. E mesmo esse termo, essa palavra Mondlane, está muito aportuguesado. É verdade que outro dia eu ouvi alguém dizer: epá, há uns gajos que andam por aqui, nós somos Mondlanes, vamos dizer que são manjates. O que é isso? Manjate, monjane. Não, esses gajos também são assimilados. Eu disse: não. Até o próprio termo Mondlane também já é assimilado. Porque o apelido vernacular não. Maungana. Eu agunja. Agunja é cuidar. É cuidar. É aqueles que cuidam dos outros. Até uma expressão, há uma frase, estou a falar de coisas milenares, há uma frase identitária dos Mondlanes. Quando os Mondlanes se encontravam naqueles tempos, então usavam aquela frase da identidade tribal. Então diziam assim: Waka Mondlane, Waka Dzov. A chifaka chaco melangelini chimelena patsouve. Quer dizer, o milho que nasce ou que cresce na rua onde as pessoas passam, para que todo aquilo que tiver fome partir e matar a fome. Então isto sabes, todos os apelidos, querida, todos os apelidos têm um significado concreto, um significado antropológico, um significado social. E os apelidos, muitas vezes, determinam até o comportamento das pessoas que fazem parte daquele apelido.
Eu já ia perguntar se será que é a razão desta associação com o apelido, aquele que traz o milho para o povo, para as pessoas, aquele com onde disseste como aquele que cuida dos outros. Será que é isto que conduz à sua convicção? Eu acredito que sim, Tima. Eu acredito que sim, porque mesmo o próprio Eduardo Mondlane, olha para a história dele. Um indivíduo que ter chegado a ser um professor universitário nos Estados Unidos da América, na altura em que o racismo era candente nos Estados Unidos, ser um oficial de relevo nas Nações Unidas, olha, era como uma espécie de paraíso antecipado. Ele já, podíamos dizer assim, já era um homem super realizado. O que é que levou aquele homem, naquelas condições, a vir para um ambiente altamente hostil? Sabes, a formação da Frelimo não foi tão pacífica como parece. Foi muito turbulenta, houve muito conflito, muitas divergências, até muitos assassinatos, inclusivamente. Então, o que é que um homem daqueles deixou aquela vida estável, com uma mulher, sabes, a Janete não era de uma família humilde, era uma família da classe média nos Estados Unidos. Então, só a família da Janete, a formação dele, a carreira profissional dele, a projeção que ele tinha até a nível internacional, e largar tudo isto para vir para uma incógnita, para uma coisa que tu não sabes o que vai acontecer. Podias morrer, perder tudo, perder o prestígio, andar em guerras desiguais, porque o jugo era muito desigual. Portanto, a média dos movimentos nacionalistas de formação eram pessoas muito humildes, não? Eram pessoas que tinham formação básica, formação média já era muito. Ter uma 10ª naquela altura já era um luxo. Então veja, ver um professor catedrático para vir meter-se nesse meio, com o risco de cair uma bomba ali, de ser digamos assim, alvejado, ser assassinado, e aguentar aquele momento todo de tensão. Então, eu penso que o que motivou a ele é exatamente o sentido de missão, que provavelmente até ele podia não ter clareza, mas que ele se sentia impelido para fazer. Há determinadas coisas, Tim, acho que já aconteceu mesmo contigo, há determinadas coisas que tu sabes que alguém precisa de ti, mas tu dizes, não, desta vez eu não vou fazer. Mas quando tu decides não fazer aquele bem, tu sentes alguma coisa lá dentro a forçar-te, não, tu tens que ir ajudar. Perdendo sonos. Não, e tu depois ligas para a pessoa e fazes aquilo que a pessoa pediu. Aí sentes um alívio. Mas tu própria não entendes que força é essa, que razões são essas. Então eu acho que aconteceu um pouco com o Eduardo Mondlane. Ele sentia-se impelido, tu tens que fazer alguma coisa pelo teu povo, tu tens que lutar pelo teu povo. E ele foi sentindo-se empurrado até o ponto que eu chamo o ponto de não retorno. Quer dizer, aquele em que tu já não tens como voltar para trás. É mais ou menos como eu estou em relação à minha luta. Eu já não posso voltar para trás. Então, eu penso que tem muito a ver com isso, o sentido de servir ao outro. Eu, desde criança, Tima, sempre foi uma coisa que eu próprio, hoje é que eu faço uma retrospectiva e te falo dessas coisas desta maneira. Mas ao longo da minha vida, isto aconteceu de uma forma muito natural. Sim. Muito natural. Eu, desde miúdo, uma das coisas que eu noto, sempre fui chefe de grupo, sempre fui chefe de turma, sempre fui chefe na associação. Quer dizer, eu sempre tive esta tendência e às vezes sem concorrer. Eu recordo uma primeira vez que fui eleito chefe do curso de engenharias na faculdade. Foi o primeiro dia, eu fui sentar lá atrás. No nosso anfiteatro tínhamos mais de 100 e tal pessoas, porque na Faculdade de Agronomia, as 3 especializações, que era Engenharia Florestal, que é o curso que eu fiz, Engenharia Rural e Produção Vegetal, estavam todas juntas para algumas cadeiras no anfiteatro. E às vezes chegavam a ser 150 pessoas, 200 pessoas. O que é que levou um indivíduo que estava na última fila, todos os estudantes e os professores mandarem levantar e dizer que você é que é o chefe desta turma? E eu totalmente distraído a pensar em alguma coisa. Então, sempre na minha vida aconteceu coisas dessas. Estou num grupo, bastava abrir a boca, dizer 2 palavras, ou dizer, você é o responsável. Então, você é o chefe. Cheguei num condomínio, primeira vez eu cresci no Chopal, que é arredores daqui. Quando decidi fazer a minha vida, casar-me, não sei o quê, vim viver no Alto Maé. Então, cheguei lá,
Na primeira semana houve uma reunião do prédio, desci, fui lá para assistir à reunião do prédio, disse 3 palavras, você é o chefe do condomínio, no mesmo dia. Então, sempre foi isto que me perseguiu na minha vida. Mas eu fazia com gosto. Por quê? Porque uma das coisas que eles viam é a minha entrega incondicional, desinteressada. Por exemplo, eu recordo uma das vezes tínhamos uma limpeza no prédio. Toda a gente dizia, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ir à escola. Eu liguei para o meu serviço, pedi desculpas ao chefe. Eu disse, olha, tenho uma obrigação no meu prédio, peço só para vir trabalhar à tarde. Então as pessoas jogavam para isso. Olha, este aqui deixa de ir trabalhar para ficar aqui no meio da lixeira, pegar uma pá, meter-se no meio daquilo, sujar-se, ficar a cheirar mal. Então quando tivemos a reunião, dizer, não, este só pode ser o chefe. Então, essa tendência de me entregar de forma desinteressada às coisas, sempre a pensar no outro. Então eu acho que, sei lá, isso foi me conduzindo e provavelmente tem a ver mesmo com o apelido, porque o Maunlhana é isso, é aquele que é nascido ou aquele que nasce para cuidar dos outros, que na verdade é a mensagem central da Bíblia. Na verdade, é a mensagem central da Constituição da República de Moçambique. A Bíblia, um dos versículos centrais da Bíblia, quando a gente pergunta assim, Deus é amor, existe uma palavra disso, deixa o meu. Mas até aqui eu acho essa palavra um pouco abstrata. Mas está bem, Deus é amor, mas o que é esse amor? Como é que eu comprovo esse amor? Como é que a gente faz? Então, às vezes, essa coisa de dizer que Deus é amor acaba ficando como uma espécie de um panfleto que toda a gente repete, toda a gente diz, porque está escrito, mas raramente as pessoas conseguem visualizar a essência do tal amor. Onde é que eu fui encontrar a palavra que evidencia Deus ser amor na Bíblia? É o versículo que diz que bendita é a mão que dá do que a que recebe. Para mim, ali está a essência do amor de Deus, que é a pessoa que está mais disponível a servir aos outros e às vezes em prejuízo de si próprio. Para mim, se quisermos uma maneira mais simples de definir o que é o amor e onde encontrar Deus, para mim está aí. E sabes que mesmo fora da igreja, há documentos que refletem isso. Por exemplo, a Constituição da República diz assim, que é obrigação de todo cidadão contribuir com as suas... Estou a parafrasear, portanto a norma não é essa. É obrigação de todo cidadão contribuir com as suas energias, com as suas capacidades para o desenvolvimento do seu país. Para mim isto é reflexo daquilo que a Bíblia está a dizer, não é? Então, penso que isso são das coisas que me têm movido e que posso dizer que são a coluna vertebral da minha ação pública, da minha ação política, da minha ação cívica. É por essa razão que às vezes, apesar de eu estar dentro de um determinado partido, às vezes até aparentemente entro em conflito com aquele partido, justamente quando estes valores que estou aqui a dizer, quando eles estiverem em causa, para mim são os valores primários. E estes estão acima do partido, estão acima da minha associação, estão acima do meu grupo de amigos, está acima da minha empresa. Estes valores para mim são transversais, são globais e são para mim nobres e sagrados, daqueles que eu não dispenso e não abro mão por eles. E por que que mudou portanto, eu sei que está no seu terceiro partido, falando de partidos. Uau. Por que abandonou a primeira casa? Imagino que abandonou a primeira casa porque talvez em algum momento entrou em contradição com os seus valores, depois entrou na segunda casa, contradição. Portanto, por que não decidiu que talvez não é através da política que eu devo fazer a minha contribuição para o povo, talvez é através porque... imagino que se abandonou esses outros é porque estava a perceber que aqui tem um constrangimento, aqui tem outro constrangimento e está a ir encontrando os constrangimentos. Por que não acreditou que talvez no terceiro ou no quarto vai encontrar uma solução? Não, uma boa pergunta, Timão, uma bela pergunta. O que aconteceu é o seguinte, uma coisa são valores, são identidades que tu tens
de fonte hereditária. Essas aí, tu não escolhes, portanto, eu posso ter nascido, por exemplo, hoje eu sou cristão, sou pastor, mas podia ter acontecido nascer numa família muçulmana. Portanto, isso está fora do meu controle. Não depende de nós. Portanto, é a tua origem, é a tua herança, onde tu nasces. Eu nasci no meio da Frelimo. Os meus pais, os meus avós, minha família toda dentro do partido Frelimo. É o partido da herança, onde eu nasci, lá. E veja só uma coisa, Tima, eu, quando tive o cartão do partido, não fui eu a pedir que tivesse cartão. Quem me leva a ter o cartão é um senhor já falecido, chamado Boaventura Buano. Esse foi um dos amicíssimos do presidente Guebuza, e onde durante muitos anos, mais de 20 anos, quando se comemorava o 3 de fevereiro, toda a elite da Frelimo ia para Buane tomar canhum. Aquilo era um ritual que eu conheci durante mais de 20 anos. Iam para a casa do meu avô, em Buane, chamado Boaventura Buano. Boaventura Buano é que vem ter comigo e diz: olha, você já tem idade para ter cartão, o que é que está a fazer? Vamos. Portanto, para mim não era uma questão de escolha, nem tinha que argumentar. Pegou em mim, mandaram um fotógrafo à minha frente, tira foto este miúdo, assina aqui e vieram me entregar o cartão. Eu tive o cartão assim. Quer dizer, não foi uma questão de escolha, não houve argumentos. Foi dizer: rapaz, tua família, nossa origem, nossa tradição é Frelimo e você vai ter o cartão. Nem achei mal, recebi o cartão para um miúdo com 18 anos, até com agrado, né? Pelo menos estou a ver que pertence a alguma família. E fui alimentando aqueles valores e eu acreditava muito. E o que sempre que nos passavam, a ideia da unidade nacional, a ideia da luta pela autodeterminação, a libertação da terra e dos homens, tudo aquilo para nós eram valores muito altos. Então, para mim, eu tinha colocado a Frelimo quase numa torre de marfim. Quer dizer, era inquestionável, né? Inquestionável que houvesse alguma mancha naquele partido que nos trouxe a independência, que nos fez homens, e como diziam na minha casa sempre, a Frelimo é que está a pagar os seus estudos, a Frelimo é que permite que você, neste momento, possa viver numa boa casa. Quer dizer, também tive esse privilégio, que eu reconheço que tive uma infância, uma adolescência privilegiada, não é? Que a gente tinha motorista em casa, não sei o quê, estudei sem precisar de muitos sacrifícios, era muito bem cuidado em casa, tivemos esses privilégios. Então sempre me recordavam disso. Você está a fazer faculdade por causa da Frelimo. Essa casa, por exemplo, meu pai deu uma casa, uma casa que o meu pai ofereceu-me na altura, a casa que o teu pai te deu, a casa da Frelimo. Então nós crescemos nesse meio, está a ver, Tima? Então essa que é a minha, a identidade hereditária, digamos assim, do ponto de vista político. Agora, o que acontece? À medida que eu fui desenvolvendo, eu começo também com atividades culturais. Portanto, eu crio um grupo que chamávamos, na altura, chamávamos os Édipos, era um grupo cultural onde fazíamos quase tudo, fazíamos teatro, fazíamos dança, fazíamos poesia, e a área que eu mais gostava, que era contos, então eu sempre gostei de escrever. Então naquele nosso grupo eu era o contista, eu era presidente dos Édipos, só para tu veres, que cresce, é um grupo que nós criamos no bairro 25 de Junho, e nós tínhamos as nossas sessões, nossas tertúlias, num ateliê, por causa de um artista que já faleceu, chamado Micas, que era um escultor, um grande escultor moçambicano. Então nós estávamos sempre no ateliê de Micas. Eu, como aspirante a escritor, fazia os meus contos, tínhamos jornalistas, tínhamos cronistas, tínhamos pessoas do teatro. Então no fim, já no sábado ao amanhecer, cada um partilhava o que você fez, o que você fez, o que você pintou, o que você fez, o que você escreveu. Então era o grupo chamado os Édipos. Os Édipos, eu fui presidente dessa associação, não foi registrada oficialmente, mas eu fui presidente. Então, é exatamente aí nos Édipos, por exemplo, que eu começo a minha atividade cultural, a minha atividade cívica, ainda muito cedo, com 15 anos, já estava nessas coisas da associação, coisas culturais, não sei o quê. Então, a partir daí, começamos também a fazer outras coisas. Por exemplo, recordo-me nas cheias que houveram em 2000, mas aí já era um pouco adulto, nós fizemos a maior recolha de bens para as vítimas das cheias de 2000. Foram 5 caminhões cavalo
que vieram para o distrito Cambuquana levar panelas, roupas, bens alimentícios que nós recolhemos lá. Então eu aqui também fui o coordenador da recolha dos bens que a Cruz Vermelha foi lá buscar. Coisa curiosa, foram tantos bens que nós recolhemos que na altura, não sei se conheceste o Emílio Manique, falecido Emílio Manique, que era jornalista, era radialista, mas depois esteve na TVM, que fez um programa muito conhecido de debate na TVM, acabou me convidando para a TVM, que era para nós explicarmos como é que miúdos de 20 anos tinham conseguido 5 caminhões cheios de bens para ajudar as vítimas das cheias. Então, sempre estive nessas coisas culturais, coisas cívicas. É por isso que até hoje, eu dei uma entrevista que eu dizia assim, a minha coluna vertebral é de um ativista político e de um ativista social. Eu me considero um ativista político, um ativista social emprestado à política. Porque o ativista é emprestado, então política, é mais ativista. eu sou mais ativista do que político, sim. É por isso que muitas das vezes, agora vou tentar responder a tua pergunta, portanto não estou só a dar voltas. Agora respondendo a tua pergunta, Tima, o que acontece? Exatamente porque eu assumi o ativismo social e político como a minha identidade, que eu não negociava com ninguém. Então, isto aqui, o que acabou fazendo? No meio do percurso, que é um pouco longo, eu acabo dando com a televisão, porque eu era mais ligado à escrita. Portanto, eu cheguei com 20 anos de idade, eu fui colunista da maior revista literária do país, que chamava-se Lua Nova, que era uma revista publicada pela Associação de Escritores. Só para tu teres uma ideia, naquela altura, os colunistas que escreviam para a revista eram quê? Mia Couto, Lília Monplé, Paulina Chesiane, Marcelo Panguana, Eduardo White. Eram estas figuras desta dimensão, Helder Muteia, que escreviam para aquela revista. E apareceu um miúdo de 19 anos que ofereceram uma coluna para escrever ali. Então isso causou uma... Foi um grande privilégio, uma honra incrível que eu tive. Então, estas eram onde eu andava. Um dia desses, escrevi um texto para o Jornal Notícias, que era o papel do estudante universitário para o desenvolvimento do país. A televisão Miramar acabava de receber um produtor brasileiro. Ele leu o texto, ficou maravilhado. Disse, procurem este jovem aqui, eu quero falar com este jovem que escreveu o texto. Encontraram-me aí nas minhas voltinhas. Então fui lá, ele disse, eu vi o texto, mas tu alguma vez falaste na televisão? Eu disse, na televisão nunca falei. Então espera, antes de eu entrar no intervalo, eu só quero saber, saíste do Partido Frelimo por causa deste lado comunicativo? Ativista, sim. Começa a minha ruptura, digamos assim, começa quando eu apareço como comentador de televisão. Aí começam problemas.